Pai do Senhor Jesus, quero convidar os queridos irmãos para juntos fazermos uma reflexão na Palavra de Deus, falando um pouco sobre a sabedoria. Provérbios, capítulo de número 1, versículo 7, nos diz assim: o temor do Senhor é o princípio da ciência, e os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Querido, a sabedoria é algo extremamente importante, de extrema importância que entendamos a diferença entre conhecimento e sabedoria. A sabedoria ela é qualidade ou característica de um sábio, é inteligência, a argúcia, discernimento, tudo isso está ligado à sabedoria, ter discernimento das coisas, ter argúcia, né? E, acima de tudo, inteligência. Então, a gente encontra aqui nesse versículo três coisas importantíssimas com relação à sabedoria, que é a instrução. Primeiro, é você conhecer algo. Por meio da sabedoria, você vai conhecer. Então, é o saber, o fazer e o almejar. É de extrema importância que saibamos entender que saber é extremamente necessário para a vida de alguém que quer alcançar um objetivo qualquer. Então, podemos dizer que as três coisas são mais importantes na vida de uma pessoa: saber, fazer e almejar. Essas três coisas são de extrema importância. E a gente vai discorrer na Bíblia e a gente vai ver essa diferença. Saber algo, ele muda positivamente uma vida. Quando você sabe de alguma coisa e você busca o conhecimento daquilo ali e procura agir com prudência, você pode tomar uma posição extremamente positiva na vida. Então, saber e fazer é algo que ajuda as atividades, né? Ajuda devidamente a sua vida. Quando você faz alguma coisa, você sabe alguma coisa e faz, é que vai trazer as realizações. Porque sabendo só, você saber de algo e não fazer com que aquilo ali se torne positivo e lucrativo, não vai adiantar nada só saber. A mesma coisa com relação a Deus. Saber que Deus é bom não resolve nada se você não temer a Ele, não procurar viver aquilo que Ele ensina. Saber que Ele é bom simplesmente é um dever. Todo homem tem que saber, toda pessoa sabe que Deus é bom. Até mesmo o diabo sabe que Deus é bom, que Deus é poderoso, mas não teme, não respeita, entendeu? Então é bom que entendamos isso. Além de saber, tem que aprender a fazer, e almejar é algo que mantém maravilhosamente a sua vida. Quando você tem anseio, almeja as coisas boas, aí você vai lutando pela realização da mesma e vai alcançando os objetivos, ou recusando alguma coisa que depois, mais na frente, você vai ver que aquilo aí não vai dar o sucesso que você esperava, o resultado que você esperava. Então a gente tem que aprender com sabedoria, aprender também a recuar em determinada situação. Então, a gente vai ver aqui em João, capítulo de número 9, João capítulo 9, versículo de número 25, João 9, 25, nos diz assim: respondeu ele, pois,
e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo sido cego, agora vejo. Essa interrogação foi feita aquele cego que Jesus curou, aquele cego de nascença que foi curado, que os discípulos até questionaram, perguntaram a Jesus por que daquela cegueira, se ele havia pecado, se eram seus pais. Jesus disse que aquela cegueira era para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então Jesus curou aquele homem, como foi no dia de sábado, os judeus que amavam mais o sábado do que o Senhor do sábado, eles ficaram chateados e queriam a qualquer custo desfazer do milagre realizado por Jesus, não dando importância ao algo precioso que Jesus realizou, que foi dar visão a uma pessoa que nasceu, já estava aos seus 40 anos, não enxergava ainda, então Jesus usou de misericórdia e curou aquele homem. Mesmo assim causou um transtorno, causou uma revolta, e eles começaram a interrogar o cego para desfazer do milagre, e disseram que Jesus, até disseram que Jesus era pecador, por esse motivo. Aí o cego, ele disse: ó, se é pecador, não sei, uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. Como pode um pecador realizar um milagre tão extraordinário? Então o cego não queria nem dar importância. Ó, uma coisa eu sei, isso eu posso confirmar, isso eu posso afirmar que eu era cego e agora vejo. E foi essa pessoa que vocês estão julgando de pecador que realizou o milagre. Então, convicção, o saber traz a convicção. Então o homem curado, ele sabia que Deus havia feito o milagre. Então, muitas das vezes, a teologia, a política, meio filosofia, elas não conseguem explicar determinadas coisas que Deus realiza na vida da pessoa. Então, ele sabia que tinha sido curado e pronto. Ele não saiu das trevas para a luz. Então, alguma coisa que a gente, como cristão, às vezes não tem uma explicação. Quando alguém começa a interrogar muito, começa a querer desafiar muito, querer desfazer muito da sua fé, você diz: ó, a única coisa que eu sei é o que eu vivia na vida do pecado, na vida das trevas, na vida da perdição, e mudei de vida pela graça de Deus, não porque eu mereço, porque eu posso alguma coisa, mas por causa da graça de Deus. Outra coisa que é extremamente importante, o segundo ponto, a sabedoria é isso, nos dá a condição de afirmar, de ter propósito, de ter convicção. A sabedoria vai fazer com que você tenha convicção. Quando você sabe de algo, você de fato fica fundamentado. É bom que entendamos isso. Saber é coisa fundamental para alguém saber que foi salvo das trevas para a luz. Então, e essa convicção, todo crente tem que ter saber que teve um encontro com Jesus, que alcançou dele a graça, que foi privilegiado de ter a mente iluminada, de ter recebido luz. E todo cristão deve saber que foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário que trouxe a libertação, a vitória para a sua vida. Não é o seu esforço, não é nada que você possa fazer. Tem que ter essa convicção. Todo cristão tem que ter a convicção, saber com certeza que foi a obra que Jesus realizou na cruz do Calvário que trouxe para ele a salvação. Outra coisa que é importante, no caso o apóstolo Paulo, Filipenses capítulo de número 3, capítulo 3 de Filipenses, o versículo de número aos Filipenses, capítulo 3, versículo de número 13, nos diz assim, ó: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço,
que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando-me para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa é a consciência que todo cristão deve saber fazer. Paulo dizia, uma coisa eu faço, eu não estou preso à filosofia, não estou preso à regra de homem, não estou bitolado por nada, mas uma coisa eu tenho convicção, uma coisa eu faço, é que eu tenho uma certeza que eu faço é deixar as coisas que para trás ficam, embaralhadas, embaraçadas, e prossigo para o alvo da soberana vocação. Então, irmãos, todo crente deve ter essa convicção, não deixar se envolver com as coisas que vão lhe prender no mundo, que vão atrapalhar a sua caminhada, e ele deve prosseguir em busca do prêmio da soberana vocação. Para isso ele precisa negar os prazeres do mundo, negar os desejos da carne e procurar se aproximar de Deus, se aproximar da obediência à palavra de Deus, procurar servir a Deus com alegria. Então, após saber do Evangelho, nós devemos praticar o Evangelho. Então, você sabe acerca do Evangelho que foi feito por você na cruz do Calvário e como você foi arrancado do saco do lodo, da lamaçal do pecado. Agora você vai ver a prática do Evangelho, deixar as coisas que para trás ficam e prosseguir, avançando em direção ao prêmio da soberana vocação. Então, é importante fazer algo pela causa de Deus, fazer algo para abandonar as coisas infrutuosas e praticar o que é bom. A outra coisa que é extremamente importante é uma coisa buscarei. Paulo disse que ele não ia ficar preso, ele ia buscar fazer a vontade do Pai. Então, uma busca em 3 etapas. A primeira etapa da busca é você morar. É interessante que você... Vamos ler um versículo para a gente firmar um pouco aquilo que a gente vai estar falando agora, das 3 etapas. Em Salmos capítulo de número 27, Salmos 27, Salmos de número 27, versículo 4, nos diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Olha, irmãos, é tão importante quando o crente sente desejo de estar na casa do Senhor, de buscar a presença do Senhor, buscar a formosura do Senhor. Ele estava falando aqui com relação ao templo, mas em alguma situação não é bem o templo, o lugar físico que vai determinar essa busca, vai determinar a atitude de adoração. Você pode estar dentro de um grande templo, no caso ali que ele estava fazendo menção ao templo, porque eles tinham facilidade, tinham responsabilidade e podiam ir ao templo, não toda hora, mas podiam ir ao templo. Então ele dizia que lá no templo ele buscava a formosura do Senhor, contemplava a formosura do Senhor e aprendia no templo, porque lá estavam os mestres, os ensinadores da palavra. Então, ele dizia que iria buscar. É importante que busquemos a presença do Senhor. Nesse período de quarentena, você não está podendo ir ao templo buscar, mas você é templo e você pode buscar a presença de Deus, buscar essa intimidade com Deus. Então, o templo, ele dizia que uma coisa importante é morar, quer dizer, buscar um abrigo eterno. O abrigo eterno não é físico, é espiritual.
Então é preciso que a gente busque essa intimidade com Deus, a gente busca a face de Deus com temor e com tremor e com obediência na sua palavra, porque a gente entra no abrigo eterno, porque não está falando de coisa física, as coisas físicas são perecíveis, as coisas físicas são vencíveis, mas as coisas espirituais, eternas, que vêm do Senhor para a nossa vida, a gente consegue superar e vencer os problemas que a vida traz para nós. Então, ele mostra aqui que morar na casa do Senhor. Aí outra coisa que ele vai falar é acerca de contemplar. O que é contemplar? Contemplar é poder ver, ver de uma maneira examinadora. Então você, na casa do Senhor, poder contemplar a face do Senhor, contemplar as grandezas de Deus, que não são físicas, não? Você vai contemplar o que Deus faz de maravilha na alma, na nossa vida, no dia a dia. Você vai contemplar, você vai poder perceber a mão de Deus trabalhando, te abençoando, e você adquirir uma experiência com a graça e a plenitude do Senhor, porque você se voltou para Deus. Então ele dizia que poder estar na casa do Senhor e contemplar a maravilha do Senhor, contemplar a face do Senhor, é de extrema importância. Por isso que o próprio Deus disse lá no capítulo 7, versículo 14, né, de 2 Crônicas, ele disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, buscar a face, isso é contemplar a face do Senhor. E aí ele diz outra coisa que é de extrema importância, o versículo aqui de número 4, ele vai trazer, do 27 do Salmo, versículo 4, ele vai mostrar uma coisa de extrema importância, é meditar. O que é meditar? Meditar é buscar conhecimento de Deus na palavra. É de extrema importância que a gente ore e busque a presença de Deus e busque na palavra a orientação devida para conduzir a nossa vida por caminhos retos. Então é de extrema importância estar nessa comunhão. Meditação é você olhar para a palavra e você entender que o poder de Deus pode te fazer alcançar aqueles benefícios e você pode descansar no Senhor mesmo em dia de lutas, de tribulações, mesmo em dia de conflitos, você pode estar descansado no Senhor. Que Deus abençoe a nossa vida, que nos ilumine e que nos faça compreender a sua vontade e nos dê a sabedoria que precisamos para que possamos, além de saber, a gente poder fazer aquilo que é de extrema necessidade e agradar a Deus e buscar a face do Senhor com afinco, almejando assim a vitória, mas não desanimando, buscando. Almeja sempre ser abençoado, ser vitorioso, alcançar graça, mas dentro de uma justiça, dentro daquilo que é permitido por Deus. Não faça nada que seja, não adquira nada que seja ilegal, não adquira nada que seja fora da lei, porque te trará dor de cabeça. Então, a conclusão aqui é que a sabedoria consiste em aplicar de forma prática os preceitos de Deus. Então, sabedoria é isso, aplicar de forma prática os preceitos de Deus. Que Deus nos ilumine o entendimento, nos esclareça e nos faça viver uma vida de vitória, uma vida de louvor ao seu nome, buscando na sua palavra que é, de fato, a constituição de Deus para os homens. Que o Espírito Santo
aplique em nossos corações a palavra para a glória do seu nome. No nome de Jesus. Amém.